Deus abençoe a todos vocês. Como todos los domingos estamos aquí en Brasipina trayendo un culto de bênção. Nós estamos aquí reunidos, un grupo de irmãos que estamos haciendo una base que llega a toda parte del mundo. Hay personas que están alegres, hay personas que están tristes, hay personas que están tristes, hay personas que están con dinero, otros con poco dinero, otros sin dinero. Mas hay una cosa que es cierta: Deus es bom y Deus está aquí conosco. Si você está aquí en nuestro live, vamos a orar que Deus te quiere abençoar. Amado Deus y Pai Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, comenzando este live que va a todas partes del mundo. Señor, quiero pedir, Señor, que tu mano de poder, de gracia, de misericordia, Señor. Hay personas, Señor, que están con dinero y otras que no tienen nada de dinero, Señor. Hay personas que están libres y otras que están presos. Mas, Señor, tú eres un Deus que está en todo lugar. Y confortas el corazón de las personas, Señor. Señor, aquel que está enfermo, doente, Deus, tu mano de poder lo puede alcanzar en ese leito y curar, Señor. Señor, te pido misericordia, porque tú eres el mismo Deus de ontem y de hoy y de mañana, Señor. Tú eres el mismo Deus que estuvo con Moisés, el Deus que estuvo con Josué, el Deus que estuvo con Israel. Oh, Señor, tú eres el Deus de Deus. Señor, sobre ti no hay ninguém. Señor, tú faz maravillas. Oh, manifiéstate aquellas vidas, Señor, que están necesitando de ti, oh Deus. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que ainda no conoces. Señor, queremos conocer ese camino. Oh Pai, abre puerta, abre conocimiento, Señor. Toca las vidas, Señor. Muchos corazones, Señor. Mucha gente, Dios, que ainda no alcanzó la verdad. Señor, ayúdanos a pregar esta palabra en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Que Deus abençoe a todos vocês. Seja bem-vindo a este culto dominical que estamos aquí en Brasipina, en la Rua Graúna 224, para que você que está desigrejado possa vir aqui ajudar-nos, nós que temos a obra social, temos trabalho para fazer. Então, precisamos de obreiro, precisamos de você, precisamos de uma mão amiga para poder abençoar. Que Deus te abençoe. Bom, agora vamos a comenzar el estudio de todos los domingos del libro de Atos. Voy a convidar a la misionera y pastora Luciana Aguiar que esté aquí con nosotros para poder traer esta palabra. Sea bienvenida, esteja en libertad para poder traer esta palabra. Deus abençoe. Muito boa tarde a todos, e nós vamos hoje continuar o nosso estudo de todos os domingos. Todos que estão aí na live, que estejam nos acompanhando, sejam bem-vindos, também aqueles que estão aqui presentes, amém? Vamos começar agora então a relembrar, né? A gente estava vendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 14, né? E a gente vai dar uma relembrada aqui. Atos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio, né? Nós vamos continuar falando aqui, né, das missões do apóstolo Paulo junto com seu companheiro Barnabé, né? Agora já eles saindo em missões, cumprindo o chamado de Deus juntos, né? Eles entraram juntos numa sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão, tanto os judeus como os gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Olha que interessante, né? Paulo e Barnabé, então, entram juntos numa sinagoga judaica, mas, como sempre, né, a gente vê que Jesus avisou que eles seriam perseguidos. Jesus, quando ele chamou a Paulo, ele avisou que isso aconteceria. Quando eles começam a falar de Cristo, eles começam uma revolução ali. E o que acontece? Né?
Eles ficaram ali, demoraram-se ali explicando, e o Senhor, mesmo o Senhor confirmando a sua palavra, mesmo Jesus confirmando a sua palavra, sinais e prodígios seguiam a palavra de Paulo, a palavra de Barnabé, né, mostrando que Jesus estava com eles. Mesmo assim, o que acontece? Os judeus incrédulos incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Né? Sempre que a gente faz a obra de Deus, né, muitas vezes perguntam, Senhor, por quê? Né? Por que muitas vezes eu estou tentando fazer a tua vontade, eu estou tentando fazer aquilo, o teu chamado, cumprir o teu chamado, fazer aquilo que é justo, vem tanto obstáculo, vem pessoas que se levantam, vem coisas para tentar desanimar, mas olha só, não é só conosco. Os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos, Paulo, né, esse grande apóstolo, Barnabé, o seu grande colaborador, o que eles sofriam? Eles estavam pregando pelo som de Deus, né, o chamado de Cristo, o chamado de Deus ali estava na vida deles, eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E tanto é que Jesus, ele confirmava com os milagres, os sinais e prodígios seguiam. Mesmo assim, eles sofriam afrontas. E o que aconteceu, né? Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Qual foi então o resultado dessa grande pregação? Não foram louvores, não foram aplausos, não foi o mundo aplaudindo, não foram, né? Mas eles foram, né? Embora Deus tivesse ali abençoado alguns que estavam ouvindo, né? Embora Deus tivesse usado eles ali, qual foi o resultado? Eles foram ultrajados e apedrejados. A gente pode ver então, né, o que acontece aqui, né? Assim como tentaram apedrejar a Cristo, assim como tentaram, né, ultrajar a Cristo, Jesus já tinha avisado, olha, assim como me perseguiram, assim como eu fui perseguido, vós também sereis perseguidos. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança. O que eles fizeram então? Tiveram que fugir. Às vezes a gente tem que fugir, a gente tem que se ausentar. Infelizmente, aqueles irmãos, né, embora Deus estivesse ali naquela missão, estivesse ali corroborando as obras deles, eles tiveram que sair. O momento que a gente tem que continuar é o momento que a gente tem que se ausentar realmente para que Deus continue fazendo a sua obra, né? A gente sabe aqui que eles estavam em Listra, eles estavam ali primeiramente em Icônio, né? Depois eles fugiram para Listra e Derbe, que hoje é a Turquia. É aquela região onde está hoje a Turquia. E eles continuaram. Embora eles tivessem fugido daquela situação onde eles estavam sendo ultrajados, onde eles estavam sendo apedrejados, para não criar um tumulto maior, fizeram a sua parte ali, né? Sacudiram a sandália dos seus pés, como Jesus falou, né? Porque ali já não tinha mais o que ser feito. Eles continuaram a pregar o evangelho, não desistiram de pregar o evangelho, só que eles foram para outro lugar, continuaram em outro lugar, né? E aí o que acontece quando eles vão para outro lugar? Deus tinha ali naquele outro lugar um propósito. Nem sempre uma interrupção, né? Nem sempre quando você se ausenta de uma situação porque está insustentável, é porque a obra vai parar. É porque Deus tem uma continuação em outro lugar. É porque há milagre esperando em outro lugar. Há alguém precisando do milagre esperando em outro lugar. E o que eles foram encontrar em Listra? Mesmo eles saindo, né? Mesmo eles saindo por terem sido apedrejados, o que aconteceu? Eles não tinham sido derrotados por causa do apedrejamento. Eles não foram derrotados. Às vezes as pedras, a gente pensa, mas Deus, eu estou fazendo tudo certinho, estou levando pedrada, estão me criticando, estão me botando para correr. Mas isso aí não quer dizer que você foi derrotado, não. Por contrário, Jesus não agradou a todos. A gente sabe disso. Por contrário, Paulo não agradou a todos. Ele incomodava. E o que aconteceu? Aquilo foi simplesmente um prenúncio de que Deus tinha algo maior para fazer em outro lugar. E fugindo das pedradas, eles foram para Listra. E o que estava lá? Tinha uma alma, uma pessoa importante para Deus, precisando da presença de Paulo ali, precisando da presença de Barnabé. E olha o que aconteceu, né? Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo
Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí Paulo, ele devia estar desanimado, porque ele era ser humano, pensando assim: puxa, eu fui apedrejado, puxa, né, não deu certo, puxa, pensei que eu teria êxito ali nessa missão. Aí ele vai para Listra e ele entende que o propósito de Deus estava lá. Era um homem que estava aleijado, homem que nunca pôde andar. E olha só, as mesmas obras de Cristo, Jesus o usou para curá-lo. E ele falou, Paulo, né, ouviu falar daquele homem, olhou nos olhos daquele homem e viu que ele possuía fé para ser curado. Isso é o mais importante, né? Quando a gente quer ser curado, às vezes a gente fica pensando por que Deus cura uns e Deus não cura outros. Tem vários motivos. Alguns porque é a vontade de Deus levá-los. E não tem como a gente... isso aí é indiscutível. Quando chega a hora de alguém, a pessoa tem que passar, né, para outro lado de alguma forma. Então, e há outros que às vezes não conseguem alcançar a fé para ser curados. Mas ali, aquele homem, ele tinha a fé para ser curado. Olha o que está aqui dizendo, né? Que possuía a fé para ser curado. Quer dizer, não dependia só de Paulo. Paulo tinha fé para curá-lo? Tinha. Mas era necessário que aquela pessoa também tivesse a fé para ser curada. Olha que interessante, né? E aí Paulo, vendo que ele possuía a fé para ser curado, ele disse: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritavam em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E é a tristeza aqui do ser humano, né? Idolatria. Quem tinha feito o milagre? Deus. Quem tinha usado Paulo? Deus. Em nome de quem o milagre tinha sido feito? Jesus. Mas sempre acontece isso, o ser humano sempre tentando transferir a glória de Deus para outro. E o que acontece? Em vez daqueles homens que estavam ali presenciando aquelas testemunhas entenderem que foi Deus e glorificarem o nome de Cristo, começaram a achar que o poder estava em Paulo, que o poder estava em Barnabé, e a tendência idólatra do ser humano ali se manifestou. E o que acontece? Eles começam a chamar Barnabé e Paulo de deuses. E começaram a dizer: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Agora, se Paulo e Barnabé não fossem pessoas realmente convertidas, se Paulo não tivesse realmente uma experiência com Cristo, se Paulo não entendesse que a glória era de Cristo, o que ele podia fazer? Agarrar essa glória para si: ó, eu curei, eu sou um homem de Deus, as coisas só acontecem se eu estiver presente, se não fosse eu, ele não tinha sido curado. Mas não, Paulo sabia, ele sabia por que ele havia sido chamado, por quem ele havia chamado e de quem é o poder. E o que ele falou, né? O que eles fizeram? Começaram a chamar a Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Porque este era o principal portador da palavra, né? Mercúrio, Paulo. Os sacerdotes de Júpiter, que eram, né, aquele povo era um povo idólatra, que adoravam os planetas, né, que tinham até templos, né, para essas adorações, né, cujo templo estava em frente da cidade. Então aquele sacerdote, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazer isto? Também somos homens como vós, temos o mesmo sentimento, estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Qual foi a atitude de Paulo? Mostrar que a glória é de Deus. Infelizmente a gente vê isso hoje em dia, né? Até mesmo no meio dos cristãos. Essa veia idólatra continua se manifestando até hoje. E se nós não tomarmos cuidado, e se nós não estivermos na palavra, e se nós não entendermos que, né, nós somos simples vasos de barro,
muitas vezes isso pode vir a acontecer e fazer com que o homem creia que Deus só faz as coisas porque ele está presente, ou porque foi ele. Quantos, hoje em dia, não, eu tenho que ir no irmão fulano, porque se o irmão fulano orar, eu fico curado. Mas se o irmão ciclano orar, eu não fico. Ou seja, é o irmão fulano que cura. Não é o irmão, né? O irmão ciclano não pode curar porque o poder está no irmão fulano. E o que a gente tem visto? Pessoas caindo em erros, se desviando da verdadeira fé, criando heresias, um evangelho paralelo, que não é o evangelho de Cristo. Onde o homem é o centro, onde o homem recebe o louvor. Não, mas só se fulano de tal louvar. Aí a glória desce. Mas se for aquele irmãozinho desafinado que não sabe cantar, então Deus não opera através disso. Né? Ou só se o fulano de tal pregar que vai ter conversão. Porque o fulano de tal, quando prega, a unção cai. Né? E a unção não cai, ela está na pessoa. A gente sabe disso, né? Ungido é chamado. Né? Uma pessoa é chamada, não é. Unção é o que? É um chamado, né? Uma missão. Mas infelizmente, muitos criaram esses tipos de ensinamentos que não condizem com o que o Evangelho nos traz. Porque Jesus deixou bem claro que o poder opera através do nome dele. Está bem claro, em nome de Jesus serão curados. Né? No momento nenhum nós vemos Paulo trazendo para si a autoridade de Deus somente, né? Não, eu falo porque eu posso fazer, mas é só Deus que opera através de mim. Né? Ele jamais ensinou isso. Jamais Jesus ensinou que nós deveríamos adorar a homens, seguir a homens, não é? Sim, exemplos sim, mas a nossa fé, a nossa confiança e a gente reconhecer o poder é de Deus. O poder pertence a Deus. Está bem escrito na Bíblia, o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir que o poder pertence a Deus e não aos homens. Mas peraí, então Jesus não falou que nos daria poder que nós mereçamos, ou porque foi por nossa causa, ou por causa de alguém, né? Porque se Deus quiser, ele usa até uma mula. Na verdade, quando Deus quer, ele pode até mesmo usar uma mula. Se ele tem um ser humano, um vaso de barro, ele vai usar. Mas se ele não tiver, ele não vai deixar de fazer a sua obra na vida de alguém, porque não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Então, olha o que aconteceu. O que Paulo respondeu, né? Ele rasgou as suas vestes. A gente sabe que isso aqui era uma expressão de indignação. Rasgar as vestes, ou seja, ele ficou tão irado em saber que pessoas estavam tirando a glória de Deus para colocar em cima dele, que ele quis mostrar a sua indignação e como ele rejeitava aquele tipo de atitude. Então, como é que hoje nós vamos aceitar esse tipo de atitude? Irmão, você vem aqui pregar na minha igreja? Vou. Eu só vou se me darem 20 mil. Porque a minha palavra faz efeito. Eu só vou orar se me... Olha, eu só vou se me derem a palavra principal da noite. Porque senão eu não vou. Eu só vou cantar se me derem tanto. Em qual momento nós vemos algum apóstolo ensinando isso na palavra de Deus? Em que momento Paulo pregou ali e ele cobrou alguma coisa para pregar e disse que, né, eu estou cobrando porque tinha que ser eu. Sim, tinha que ser ele que estivesse ali para aquela missão, porque Deus designou para isso. Mas em momento nenhum ele se apossou dessa missão. Ele sabia que ele era o canal. Ele era o instrumento. E que Deus designou, sim. Mas que ele não tinha que ganhar nada a não ser a glória de Deus na sua vida, né? Na sua vida, não tirando a glória de Deus para si, mas na sua vida para sustê-lo, para abençoá-lo, para que ele pudesse ter experiências com esse Deus. E o que acontece? Ele fala: Senhores, por que fazeis isto? Por que fazeis? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, pois nas suas pregações, o que acontece? Ele é apedrejado. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, que isso que era importante, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé.
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que coisa interessante, né? Que ele foi apedrejado, mas ele se levantou e saiu andando, né? Muitas vezes, né, a gente pensa que porque as pessoas nos criticam ou porque nos rejeitam por causa de Cristo, a gente é o fim. Não, eu vou parar, eu vou me ausentar de tudo. Mas olha o que Paulo fez. Ele, em vez de ficar na tristeza, ele, em vez de ficar deprimido, ele, em vez de parar com tudo, ele levantou, acabou de levar a pedrada, acabou de ser ferido. O que ele fez? Qual foi a sua atitude? Ele levantou e saiu andando. E quem tinha ali? Os discípulos estavam rodeando. E coisa importante você ter pessoas por perto, né, para te levantar a mão, né? Ele estava ali, mas ele não estava sozinho. Os discípulos que o seguiam, que creram na palavra, estenderam suas mãos e ele levantou. Às vezes a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado para nos dar uma força, né? Como é bom quando a gente encontra pessoas, a gente é apedrejado, a gente é criticado, mas também a gente encontra aqueles que nos levantam, aqueles que nos fortalecem, aqueles que nos impulsionam a levantar e sair andando, mesmo com as pedradas, mesmo com os obstáculos, né? E ele, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, não parou. Mais uma vez, Paulo não para. E eles então, né, junto com fizeram muitos discípulos ali. Embora a perseguição, o que eles fizeram? Conseguiram fazer discípulos de Cristo ali. Ou seja, a palavra de Deus, ela foi jogada e ela teve o seu efeito. Embora eles tivessem sido apedrejados, a palavra de Deus não volta vazia. E fortalecendo a alma dos discípulos. Paulo foi apedrejado, foi, né, achincalhado, e mesmo assim, o que ele fez? Ele fortaleceu os discípulos. Os discípulos o ajudaram a levantar. E foi o quê? Houve o quê? Uma reciprocidade. Ele fortaleceu a alma dos discípulos. É para isso que a gente é chamado, para um fortalecer o outro. Você me ajuda a levantar nos meus momentos que eu estou precisando de uma mão amiga, e eu te fortaleço também nos momentos que você precisar ser fortalecido. É isso que nos deixa aqui a igreja, né? A igreja mostrando aqui pra gente o exemplo e mostrando também que através das tribulações, das tristezas, importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, né? Então, ali a obra de Deus continuou, levantaram presbíteros, pessoas para estarem ali à frente, com aqueles discípulos que eles deixariam ali, e encomendaram ao Senhor, ou seja, entregaram ao Senhor. Está aqui aqueles que nós estamos apresentando a Ti, que aceitaram a palavra, que o Senhor vai operar na vida deles. Ou seja, o propósito foi feito, mesmo com toda a perseguição. Paulo e Barnabé, né? Eles não foram envergonhados. O propósito se cumpriu. Embora aqueles que estavam de fora achavam que eles tinham sido envergonhados, que eles tinham sido derrotados, que ele tinha saído apedrejado, que não tinha adiantado nada, o propósito foi cumprido. Pessoas creram, um homem foi curado, que era paralítico saiu andando e foi curado. Então, jamais o propósito de Deus será frustrado. Jamais, quando as pessoas se colocam realmente à disposição de Deus da forma que Ele quer. E não aceitam para si a glória de Deus, né? Mas dão para Cristo, dão para Cristo o lugar que Ele merece na sua vida. Ele é aquele que guia, é Ele que faz. Amém? Então a gente vai parar aqui hoje, no capítulo 14, paramos no versículo 24. E a gente continua então nas próximas aí, aprendendo mais aí com esses nossos irmãos, né, preceptores aí da fé que nos deixam tanto ensinamento.